Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Começamos agora a nossa leitura ao vivo de Lovecraft. A história que leremos hoje é a história do Necronômico. Tinha como título original Al-Azif. Azif sendo a palavra empregada pelos árabes para designar o ruído noturno, feito por insetos, que acreditavam ser o uivo dos demônios. Foi escrito por Abdul al-Hazred, um poeta louco de Sanaa, no Iêmen, que dizem ter prosperado durante o período dos califas Omíade, por volta de 700 por volta do ano 700. O autor visitou as ruínas da Babilônia e os subterrâneos secretos de Mênfis, passando 10 anos em solidão no grande deserto que se estende ao sul da Arábia, o Roba el-Khalié, ou espaço vazio dos antigos, e no deserto Darna, ou Carmesim dos árabes modernos. Dizem que é habitado por espíritos malignos e monstros da morte. Todos que afirmam ter penetrado nesse deserto relatam que viram prodígios estranhos e inacreditáveis. Nos últimos anos de vida, Al-Hazred morou em Damasco, onde escreveu o Necronômico, Al-Azif. E contam-se muitas versões terríveis e contraditórias sobre sua morte final ou desaparecimento, no ano 738. Segundo Ibn Khaldun, biógrafo do século XII, ele foi agarrado por um monstro invisível em plena luz do dia e devorado horrivelmente diante de um grande número de testemunhas imobilizadas de terror. Também se contam muitas coisas sobre sua loucura. Ele afirmou ter visto a fabulosa Irem, ou Cidade dos Pilares, e descoberto sob as ruínas de certa inominável cidade deserta os anais secretos e chocantes de uma raça mais antiga que a humanidade. Tratava-se apenas de um muçulmano indiferente que adorava entidades desconhecidas, as quais ele chamava de Yog-Sothoth e Cthulhu. Em 950, Anno Domini, o Azif, que ganhara uma circulação considerável, embora clandestina, entre os filósofos da época, foi traduzido em segredo para o grego por Theodoros Filetas, de Constantinopla, com o título de Necronômico. Durante um século, o livro instigou alguns pesquisadores a realizar experiências que tiveram terríveis consequências, até ser proibido e queimado pelo patriarca Miguel. Daí em diante, só se ouviu falar da obra de maneira furtiva, mas em 1228, Olaus Wormius fez uma tradução do grego para o latim. De fins da Idade Média, e esse texto em latim foi impresso 2 vezes. Uma no século XV, em letras góticas, sem dúvida na Alemanha, e outra no século XVII, de certo na Espanha. Ambas as edições não continham marca de identificação e apenas pela prova intrínseca tipográfica era possível supor a data e o lugar de impressão. A obra, tanto na versão latina quanto na grega,
foi proibida pelo Papa Gregório IX em 1232. Pouco depois que sua tradução para o latim atraiu generalizada atenção. A edição original perdeu-se ainda nos tempos de Wormius, como indicado em sua nota prefacial. Nunca mais se teve conhecimento da edição grega impressa na Itália entre 1500 e 1550, desde o incêndio da biblioteca de certo cidadão de Salem em 1692. A tradução feita pelo Dr. Dee nunca foi impressa e existe apenas em fragmentos recuperados do manuscrito original. Dos textos em latim resta apenas um exemplar do século XV que se encontra guardado a 7 chaves no Museu Britânico e outro do século XVII na Biblioteca Nacional de Paris. Existe uma edição do século XVII na Biblioteca Widener, em Harvard. Uma na Biblioteca da Universidade de Miskatonic, em Arca. E também uma na Biblioteca da Universidade de Buenos Aires. Outros numerosos exemplares da Certa existem em segredo. Circulam insistentes rumores de uma cópia do século XV que faz parte da coleção de um célebre milionário norte-americano. Um rumor, ainda mais vago, diz que um exemplar do texto grego do século XVI pertence à família Pickman de Salem. No entanto, se foi preservado, é quase certo que esse tenha se extinguido com o desaparecimento do artista plástico R. U. Pickman, ainda em 1926. O livro é proibido com extremo rigor pelas autoridades da maioria dos países e por todas as denominações de congregações eclesiásticas. Ler o Necronômico acarreta terríveis consequências. Foi, segundo rumores a respeito desse livro, o qual relativamente poucos leitores têm conhecimento. Que R.W. Chambers tirou a ideia para escrever a coletânea de contos de terror fantástico chamada O Rei de Amarelo. Então a cronologia do livro fica sendo um livro originalmente escrito em árabe chamado Al-Azif, escrito em Damascus em cerca de 730 ano-nômide por Abdul al-Hazred, traduzido para o grego em 950 ano-domini como Necronômicon por Theodoros Philetas, queimado pelo patriarca Miguel em 1050, isto é, o texto em grego. O texto em árabe nesta época já estava perdido. Olaus Wormius traduz em 1228 do grego para o latim. Edição latina e grega de 1232 proibida pelo Papa Gregório IX. Edição impressa em letras góticas em 1400 e alguma coisa na Alemanha. Texto grego impresso na Itália em 1500 e alguma coisa. Edição em espanhol do texto latino em 1600 e alguma coisa. Terminamos aqui o conto A História do Necronômico.